Não. Você estava no monte de jejum. 40 dias? Eu acho que 40 dias. Amém. Amém. Ô, Rosana, conseguimos fazer o microfone? Glória a Deus. Deixa jejuar, lá no alto, claro. Amém. Amém, pessoal. Vamos dar sequência aqui. Amém? Bom dia. Bom dia. Na manhã de hoje, eu quero... Não sei quantos estavam aqui na última vez que eu compartilhei com a igreja. Só que eu falei... Naquela ocasião, eu falei um pouco... A gente começou a ler começou a entender um pouco a respeito da história de Noé e do dilúvio. Não sei quantos se recordam. E eu quero dar sequência. Quero dar sequência nessa história. Quero dar sequência tentar entender, continuar entendendo, né, o que desencadeou ali nessa história. A gente terminou o capítulo 6 de Gênesis. Então ali, só para contextualizar aqueles que não estavam e lembrar aqueles que estavam, a Terra ela vinha de um período muito conturbado ali, onde se propagava bastante injustiça, bastante coisa ruim relacionada aos filhos de Deus, onde Deus olhou para a terra e não reconheceu a sua criação, ele não reconheceu aquilo que ele havia feito. Então ele olha e fala: vou tentar fazer aqui um reset, né? Vou tentar, para quem jogou videogame aí, vou tentar resetar aqui e começar de novo. Vou fazer isso a partir dessa família aqui. Escolhe a família de Noé. Escolhe a família de Noé, porque viu que Noé era um homem justo ali, era um homem íntegro que tinha na terra. E diante daquela corrupção, diante daquele contexto ali, ele separou Noé e a sua família e tinha como plano dar sequência ao plano inicial dele, que era fazer filhos para que pudesse ali se relacionar com ele, adorá-lo e etc. Então a gente viu que Deus ele passou todas as instruções para Noé construir a arca, tudo em detalhe, medida, como que deveria ser, a árvore que ele deveria colher para fazer ali a arca, quem que ele deveria colocar na arca, quais alimentos ele deveria colocar naquela arca e etc. Então a gente viu que Deus foi um Deus muito cuidadoso com Noé. Deus ele foi um Deus muito gracioso com Noé. E a família de Noé também. E Noé, por sua vez também, obedeceu 100% daquilo que Deus havia dito para ele. Todas as instruções que Deus falou para ele, tudo, 100%. As medidas, quais animais deveriam ir e etc. Noé obedeceu à risca. Tanto é que no final do versículo, né, o último versículo aí do capítulo 6, diz: Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Esse versículo não está aí à toa. Então, exatamente, Noé fez tudo que Deus havia ordenado para ele. Só que Noé não é um homem tão certinho, vamos falar assim, como a gente pintou ele no capítulo 6. Se a gente estender a leitura, a gente vai ver que no capítulo 9, por exemplo, Noé ele cai na manguaça. Noé ele bebe da vinha ali, ele fica bêbado e envergonha os filhos. Tanto é que ele lança uma maldição em um dos filhos dele, e essa maldição se estende até os dias de hoje. Então ele não era um homem tão certinho como ele obedeceu, ele era um homem obediente, era um homem gracioso, que Deus viu graça nele, quis estender ali a benevolência de Deus, a graciosidade de Deus através da vida e da família de Noé. Só que Noé não era um homem 100% certo assim. Quem é, né?
Então hoje a gente vai tentar, e aí eu quero ler com vocês, hoje a gente vai ler o capítulo 8 inteiro, e aí eu vou fazer algumas paradas, algumas divisões, para a gente tentar refletir sobre alguns pontos aqui dentro do capítulo 8. Tentar pegar, refletir sobre alguns pontos e tentar trazer algumas coisas para a nossa vida, prática. Ok? Então vamos lá. Capítulo 8 de Gênesis. Abram aí comigo. Diz assim: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram abaixo, pouco a pouco, sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas, né? O que a gente pode de cara tirar desse texto aqui que a gente acabou de ler? No início do texto fala que Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam na arca. Será que essa ênfase que Deus lembrou de Noé é porque Deus havia esquecido? Será que Deus se esqueceu de Noé por um momento? Esse Deus lembrou-se de Noé, ele não está aí por um acaso, não é porque Deus se esqueceu de Noé. Essa ênfase aí do texto, ela quer mostrar a misericórdia de Deus para com Noé. Não é a respeito do esquecimento. Quando o texto fala, Deus lembrou-se de Noé, ele está falando o quê? Que a misericórdia de Deus ela foi se revelada mais uma vez sobre a vida de Noé e de todos aqueles que estavam na arca. Não é simplesmente porque Deus havia se esquecido de Noé. Noé estava lá, à deriva, dentro da arca, Deus se esqueceu e do nada, no capítulo 8, Deus se lembra de Noé. Não, aqui o texto faz ênfase para falar que Deus teve a sua misericórdia renovada sobre a vida de Noé e todos aqueles que estavam na arca novamente. E o texto ele continua e ele cita muito o tempo. Ele cita muito, tal mês, tantos dias. Isso é para nos mostrar a paciência de Deus. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando a gente compartilhou aqui, lá no capítulo 6, a gente viu que Noé ele ficou muitos anos ali fazendo a arca, construindo a arca. E a gente debateu aqui a respeito de quantas críticas será que Noé tinha recebido naquela época. Então Noé, ele foi um homem o quê? Ele foi um homem persistente com aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Mediante a toda a crítica, a tudo aquilo que o pai tinha feito Noé fazer, ele preferiu o quê? Continuar. Ele não ligou para aquilo que as pessoas falavam. Aqui quando o texto ele ressalta essa questão dos dias, do tempo, e faz questão de deixar isso claro, ele mostra que Deus estava tendo paciência com Noé e sua família ali na arca. Porque a arca era um símbolo. Lembra você que a arca, tudo foi destruído ao redor da arca. Somente a arca ficou intacta. Então a arca, nesse texto, ela pode nos representar um símbolo de salvação. Um símbolo de que o amor de Deus aos pecadores, ou aos seus filhos, os pecadores estavam fora da arca, estavam sendo mortos, dizimados, enquanto os filhos de Deus estavam sendo separados naquela arca. E o próprio Deus, com misericórdia, lembrou-se dos filhos. O próprio texto destaca isso. Fora da arca, se a gente olhar lá no capítulo 7, no versículo 23, a gente vai ver que tudo foi dizimado, tudo foi destruído.
Contudo, dentro da arca, a gente não teve morte. E lembre-se que a gente tinha, a gente quando vai ler para as crianças, a gente fala que entrou de casais, né? Só que no capítulo 7 mostra que foram sete mais ou menos, casais de cada animal. Então eram mais. Só que é impressionante pensar que dentro da arca não teve conflito. Lembra que tinha todos os animais ali. Então tinha o predador com a sua presa. Teve cobra com rato, teve o leão ali com um coelho, teve a aranha com uma barata, a aranha com uma formiga. E mesmo assim, Deus conservou isso. Não teve morte, ninguém caiu. Todos que entraram na arca saíram da arca com segurança. Todos que entraram ali onde estavam, saíram o quê? Seguro, porque esse era o propósito de Deus. Aqueles que estavam fora da arca, eles acabaram. Não, tudo que respirava, que estava fora da arca, foi dizimado. Mas os que estavam dentro da arca, eles sobreviveram. O que isso te remete? O que isso te faz pensar? Quem é a arca? O próprio Cristo. Nós, fora da arca, nós podemos ser dizimados. Se nós estivermos dentro dele, é aquela figura, né, que o Paulo fala muitas vezes. É nós, Cristo em nós, né? Se nós estamos em Cristo, se nós estamos na arca, por mais que tenhamos ali conflitos, por mais que tenhamos lutas, a gente tem que ir um lugar seguro. Nós estamos dentro da arca. Assim também é o povo de Deus. Um povo que se repousa dentro da arca. Como a família de Noé ali estava, como os animais ali estavam. Não há essa deliberalidade para a morte, para sofrimento. A arca é um lugar seguro. Se o seu coração confia nele, você está em um lugar de segurança. Aconteça o que acontecer lá fora. Se o seu coração está nele, você está em um lugar seguro. Não importa o que se passa lá fora, não importa o que as pessoas pensam, não importa o que a sua mente diz, a sua incerteza, a sua insegurança diz. Se o seu coração está nele, você está em um lugar seguro. Em Jonas 2:9, a palavra de Deus fala que é Deus que opera a salvação. E é só Ele. Não há outro. Não se há descanso fora dele. Aconteça o que acontecer. O texto que a gente leu mostra também que aquele barco, aquela arca, ela foi colocada em cima de um monte chamado Ararat. Eu fui pesquisar sobre esse monte. Esse monte é uma cordilheira, que o pico mais baixo dele fica em torno de 3.500 metros de altura. E o pico mais alto fica entre 5.137 metros de altura. Olha onde essa arca foi parar. E sabe quem ordenou para que essa arca fosse parar lá? O próprio Deus. O próprio Deus que ordenou lá na criação, Ele deu ordem às águas para que elas aparecessem. Ele é o Deus que colocou essa arca em cima do Monte Ararat. O que a gente pode tirar disso? Ele é o Deus que organiza a vida do homem. Ele é o Deus que ajeita as coisas. Ele é o Deus que vira Maria, que bota Maria do outro lado e vira Maria de novo. Ele é o Deus que pegou aquela arca e colocou aquela arca em cima do monte. Pensa você, uma arca da dimensão que a gente viu, que é uma arca muito grande. Era, não sei se vocês lembram, mas era maior que um estádio de futebol.
Ele colocou ela para mais ou menos 4.000 metros de altura. E só para lembrar vocês que a arca, ela não tinha timão. Ela não tinha âncora. O que é o timão? Para quem não é muito adepto aí, ou quem não é muito conhecedor da navegação. Timão é o que dá a direção. Isso, é aquele negocinho que fica atrás que dá a direção para o barco, que dá a direção, nesse caso, para a arca. A arca não tinha timão, não tinha âncora, não tinha um lugar ali de repouso, onde a âncora é aquela que joga assim e o barco fica preso, num lugar específico. A arca não tinha isso. O que isso mostra pra gente? A dependência total do Criador. A dependência total de Deus. A gente tenta resolver as coisas do nosso jeito muitas vezes. Muitas vezes a gente tenta se esforçar, a Ju mesmo. A gente fez pilates, fez acupuntura, fez natação, fez um monte de coisa para ver se a Maria virava. E oração, fizeram? Fizeram também. A Mi chorou, muita gente, a igreja orou por nós, tem orado, né? Toda terça-feira, o nome está lá nas orações. Mas a gente não consegue muitas vezes vencer o nosso pecado do egoísmo. O nosso pecado da avareza, da preguiça, a nossa insegurança, a nossa inveja. Ah, Álvaro, mas a gente tem isso? Tem. A gente tem isso também. Infelizmente, a gente tem isso também. Ah, Álvaro, você sente raiva? Sinto raiva. Ah, tem hora que você sente preguiça? Sinto preguiça. No tempo de ontem, ninguém sentiu preguiça naquele tempinho chuvoso? A gente tenta organizar as coisas para que esse tipo de coisa, a gente tenta ler livro de autoajuda, a gente tenta buscar um psicólogo, buscar um remédio, buscar uma alternativa com as nossas mãos, quando na verdade o que nos é exigido como filhos de Deus é crer. É crer no Deus que mandou construir a arca. É crer no Deus que organiza todas as coisas. É crer num Deus que está na arca com você. É crer num Deus que é a arca, é o templo. Então muitas vezes esse é um exercício difícil, é um exercício complicado. Eu sei, a gente passa isso também. De crer. Crer que o mesmo Deus que mandou a gente entrar na arca sem timão, sem âncora, é o Deus que vai guiar ela. E vai fazer com que na hora que a chuva passar, na hora que a tempestade terminar ali, a gente saia dela em segurança. Nós tentamos organizar as coisas, mas essa dependência, ela tem que estar no nosso Senhor. Em todo momento. Por mais difícil que seja. Pensa você, será que Noé, naquele contexto, ele não ficou apreensivo? E aí a gente vai voltar agora para a palavra. Vamos ler aí do versículo 6, a partir do versículo 6 agora. Passados os 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda não cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, e apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé, então,
ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 dia da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. O que aconteceu aqui? Noé, para testar, porque pensa você, ele estava dentro da arca, ele não sabia como que estava a água lá fora. Então o que ele fez? Ele abriu a janela e a primeira coisa que ele fez foi soltar o corvo e uma pomba. Por que o corvo? Vocês já pensaram nisso? O corvo é porque o corvo é um animal resistente, um animal forte e um animal carnívoro. Então, naquele contexto de enchente, de muita morte, o corvo talvez era um animal que, se soltasse, ele resistia, poderia comer ali os corpos. Pensa você, tinha corpo ali flutuando, porque as pessoas realmente tinham morrido. Tinha resto de animais flutuando. Então o corvo seria um teste que as águas realmente não tinham baixado. Então o corvo, ele é um carniceiro, um animal meio... O corvo, gente, para quem não sabe, é tipo um urubu. Então é um animal carniceiro, um animal fedido, um animal que gosta de coisa ruim ali. Já a pomba é um animal puro. Então ele soltou o corvo e soltou a pomba. O corvo, a palavra de Deus fala que ele ficou rodeando. Ou seja, realmente tinha comida ali, tinha coisa ruim, e ele não voltou. A pomba, ela foi e voltou, porque a pomba, ela é mais um animal puro. E aí eu não estou falando das pombas da Bovilela, não é esse tipo de pomba, é uma pomba realmente pura, tá? Então, ela é um animal mais puro e tornou-se então, ela voltou ali porque não tinha um lugar limpo para ela pousar. E depois disso, ele viu que realmente não tinha passado o tempo das águas se baixarem ali. Ele pegou a pomba, esperou mais 7 dias, a palavra de Deus enfatiza essa espera, e soltou a pomba de novo. Quando ele soltou a pomba de novo, a pomba voltou com o quê? Com um ramo de oliveira. E aí que tá, nada na Bíblia é em vão, gente. Por que a Bíblia fala um ramo de oliveira? Por que ele não fala assim, um ramo de uma orquídea, a pomba voltou com uma orquídea, voltou com um pedaço de cana-de-açúcar. Não, fala que a pomba voltou com uma oliveira. Isso quer nos dizer algo também. A oliveira, para quem não sabe, e aí a primeira vez na Bíblia, eu fui pesquisar, a primeira vez na Bíblia que cita a oliveira é aqui. Depois a oliveira vai ser citada de novo em Salmos, que vai falar diversas vezes sobre a oliveira, inclusive lá no Salmo 52, versículo 8, vai falar que a oliveira plantada rente ao córrego e tal. E também Paulo vai citar a oliveira, né, o azeite da oliveira, que usa uma metáfora lá em Romanos 11. E também tem a mais conhecida delas, que é o Getsemane, que era o Monte das Oliveiras. Então a oliveira, biblicamente falando, ela tem um símbolo poderoso. E a oliveira, ela quer dizer presença divina. A oliveira, ela quer dizer aliança. A oliveira, ela quer dizer paz, reconciliação, esperança. Então como que a gente pode traduzir esse acontecimento? Noé solta a pomba e a pomba volta com um pedaço de oliveira. É como se Deus estivesse dizendo para Noé, olha aqui, um símbolo que eu estou no negócio. Aqui, um sinal de você, que você pode esperar um pouco mais. A vida está brotando, calma. Calma, Noé, eu estou no negócio. Aqui um sinalzinho aqui, que a vida está brotando outra vez. Essa pomba com a oliveira está falando que ali não é o capítulo final. Que o capítulo final ele ainda vai vir.
E o tempo, que é citado muitas vezes nesse texto que a gente leu, mostra que Deus, muitas vezes, Ele envia sinal pequeno para a gente. E Ele quer combater o nosso quê? O nosso imediatismo. Quantas vezes a gente realmente abandona a fé, a gente não abandona a fé, porque a gente não tem um sinal, não tem algo claro da parte de Deus. A gente ainda está na arca sem saber o que Deus quer. Mas Deus, Ele enviou a oliveira, que é um sinalzinho. Aí você fala, não Deus, eu não quero oliveira, eu quero a terra firme. Deus está enviando sinais, enviando pequenas oliveiras na sua vida, falando, ó, eu estou no caminho, eu estou contigo. E você está relutante, falando, Deus, eu quero a terra firme. Deus fala para você, não abandone a fé, meu irmão. Não abandone o casamento, não abandone a igreja. Não abandone esses que eu coloquei do seu lado. Noé precisou apenas daquela oliveira, daquele sinal pequeno, para saber que realmente Deus estava com ele. E você, do que você tem precisado? Augusto Nicodemos diz que, tem uma frase dele que fala que Deus não nos prometeu uma viagem tranquila, Ele nos prometeu uma chegada segura. Para aqueles que são filhos de Deus, para nós, em nome de Jesus, a viagem muitas vezes não vai ser tranquila, meus irmãos. Só que Deus nos prometeu uma viagem segura. E Deus muitas vezes Ele está enviando pombas com oliveiras para vocês, para mim, e a gente tem negligenciado. E a gente tem ficado como aqueles bebês, como o Davi quando está fazendo birra. Eu quero terra firme. Eu quero sair dessa arca. E você de fato está num lugar seguro. Está recebendo a oliveira ali como um sinal que Deus está no negócio. As coisas de Deus, meus irmãos, demandam tempo. Gravidez leva 9 meses. Uma graduação leva 4, 5, 6 anos. Tirar carteira, tem casos aí que demoram... Eu demorei 1 ano e meio para tirar carteira. O processo leva tempo. O processo é doloroso. O processo é custoso. A gente quer só o resultado. Tirar o cresci é difícil. Vender é complicado. Você tem que ir ali ajudar o cliente. Às vezes você vai ficar com o cliente 6 meses para vender. Passar num concurso é difícil. Aprender a tocar um instrumento é um processo. Aprender Libras é complicado. As coisas demandam tempo. E a santificação, o moldar de Deus na nossa vida não é diferente. A santificação leva tempo. A santificação também é um processo. O agir de Deus na nossa vida é um processo. Noé aqui, ele não forçou as portas. Ele não conspirou para sair daquela arca. Ele não abandonou a sua integridade. Ele só esperou, trabalhou, serviu, confiou. Porque compreendeu que algo que nós frequentemente esquecemos. A fé não espera pelas promessas de Deus. Ela aprende a obedecer enquanto espera. Isso é difícil demais. Obedecer enquanto se espera é muito difícil. Por isso não vem de nós. Isso é dom. Isso é algo que vem da parte do nosso Senhor para nós. A caminhada é difícil, permanecer é difícil. Mas o próprio Deus é que nos sustenta. O próprio Deus é o que nos fortalece. E aí nós vamos lá para o versículo 15. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles.
façam que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão, faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. O que a gente viu aqui? Que Noé esperou uma ordem do próprio Deus para sair da arca. Olha que loucura. Depois que ele se certificou que a terra tinha de fato secado, que a pomba voltou lá com o ramo de oliveira, que ele viu, não, agora tá tranquilo, eu posso descer. Mesmo assim ele não desceu. Mesmo assim ele esperou para que pudesse descer. Aqui eu quero tentar observar com os irmãos 2 pontos: proatividade e obediência. Há uma diferença grande entre essas duas palavras. E quando a gente fala que uma pessoa sem proatividade, uma pessoa que também às vezes ela pode estar pecando, porque de fato a gente precisa ser proativo em algumas áreas. Só que a proatividade, ela diz algo que muitas vezes a gente otimiza ou descarta uma orientação. Quando a gente é proativo, nem sempre a gente está prestando atenção nas instruções claras que foram dadas. Já o obediente não. O obediente, ele sabe de fato o processo, passo a passo. A proatividade muitas vezes leva a gente a olhar para nós mesmos. Eu sou proativo naquilo que me interessa, é ou não é? Quando eu gosto de fazer, nossa, eu sou a pessoa mais proativa que tem. No trabalho é assim. Se é uma atividade que eu gosto de fazer, quem é? O chefe lá levanta a mão, eu preciso de uma pessoa que faça isso essa semana. Se é algo que eu gosto, eu levanto a mão na hora. Se é aqui na igreja alguma atividade que alguém gosta, que você gosta, você levanta a mão na hora. Então a proatividade, você tende a pensar em você mesmo. A obediência não, a obediência muitas vezes dói. A obediência é aquilo que precisa ser feito, mas você nem sempre quer, você reluta em fazer. A verdadeira maturidade não consiste em esperar uma nova ordem de Deus, mas aplicar fielmente os princípios que Ele revelou, em obedecer. E aqui Noé, mais uma vez, obedeceu esperando a instrução clara de Deus. Em quais aspectos da sua vida você tem sido proativo? Em quais você tem sido obediente? Será que nós temos sido obedientes na forma que a gente, na quantidade de vezes e na frequência que a gente ora? Que a gente faz as coisas de Deus? Que a gente lê a Bíblia? Que a gente faz instruções do devocional, por exemplo? Será que a gente tem sido obediente? A gente tem sido proativo naquilo que Deus nos chamou para fazer? Essa é uma reflexão que fica quando eu leio esse texto. Vamos aí, a partir do versículo 20 agora, 20 ao 22. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocaustos, queimando-os o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, mas o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Aqui, mais uma vez, é a primeira vez que aparece a palavra altar na Bíblia. Aqui, Caim e Abel, lá no capítulo 4, eles ofereceram um sacrifício ao Senhor, só que não fala de altar. Altar, qual que é a diferença?
Qual que é a diferença? Por que a palavra altar aqui é tão importante? Porque é algo sacrificial mesmo. E nesse texto aqui, ele fala que o próprio Deus sentiu um aroma. Então, a gente pode interpretar isso como se fosse uma oração do próprio Noé. Então, Noé, ele desce, aqui para quem não entendeu, Noé, ele desce da arca, aqui ele já saiu da arca, e a primeira coisa que ele fez foi fazer um altar para Deus. Foi interceder. A primeira coisa que ele fez foi interceder, é como se ele dissesse: Pai, obrigado pelo dilúvio, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, mas por favor, não faça isso de novo. Não dizime a terra. E Deus fala que, aí o texto fala que Deus sentiu o aroma agradável. Não significa que Deus tinha uma narina, gente, que sentiu ali um cheirinho de churrasco, uma picanha ali na brasa. Não foi isso. O sentiu de Deus aqui é algo mais ligado ao prazer, de fato. Deus teve prazer ao sacrifício de Noé. Deus se alegrou com aquele sacrifício. E essa oração intercessória de Noé, ela teve um poder. Ela teve um poder porque o próprio Deus, ele falou que não faria isso de novo. O que isso nos ensina? Isso nos ensina a vida teocêntrica que Noé levou. Ou seja, Deus estava no centro. Quando Noé saiu daquilo, a primeira coisa que ele fez foi adorar a Deus. Deus estava ali. Isso nos mostra também que, a partir do sacrifício, então desse altar que foi construído, nos remete também a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos mostra que, como eu disse para vocês no versículo, no capítulo 9, Noé vai mostrar que Noé ficou bêbado. Nos mostra que a arca não foi suficiente para tirar o pecado do homem. Noé não era um homem sem pecado. Embora tudo isso que a gente falou ao longo desses 2 dias, dessas 2 pregações, que era um homem íntegro, o homem, ele não se tornou sem pecado por causa do dilúvio. Isso se dá. O pecado só é eliminado a partir da vinda de Cristo. Aqui Noé sacrificou, fez o altar, sacrificou, orou a Deus como um ato ali de sacrifício. Mas o pecado ainda rondava Noé. Tanto é que depois ele ficou bêbado. Ou seja, somente Cristo é capaz de fato limpar o homem. Muitas vezes, não exercita o nosso processo de santificação. Nós não adoramos a Deus, não esperamos o atuar de Deus nas nossas vidas. A gente é impetuoso no agir. A gente não tem essa vida teocêntrica, onde a primeira coisa que muitas vezes a gente faz é apontar de fato para Deus e fazer um sacrifício para Ele. Fazer o altar de sacrifício para Ele. Isso nos falta. Nós podemos adorar a Deus, nós podemos nos relacionar com Ele. Nós podemos de fato colocar a nossa vida diante da presença dEle, nos entregando inteiramente a Ele, colocando a nossa vida sem timão na mão dEle para que Ele guie, para que Ele conduza. Esperamos que os sinais dEle seja um ramo de oliveira venha nas nossas vidas. E se vier, se não vier, que de fato, ao findar da nossa jornada, ao findar da nossa missão, e durante a missão também, que o altar seja construído. Um altar de louvor, um altar de sacrifício, um altar onde Ele é o centro.
onde a nossa vida, tudo aquilo que a gente faz, que a gente se esforça, aponte para Ele. Amém? Abram lá comigo em Romanos 3, versículo 21. A gente vai ler do 21 ao 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para que todos os que creem não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e a sua benevolência. Havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo, o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus, Ele não explica muitas vezes os seus caminhos antes de percorrê-los conosco. Mas Ele revela no fim da estrada que nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma atitude foi em vão. Nada daquilo que você fez, daquilo que você construiu, foi por acaso. Se Deus está na sua estrada, se você age, se você faz conforme aquilo que Ele te direcionou, pode ter certeza, Ele está com você. Ele está contigo. Não importa como esteja o processo, não importa como esteja o caminho, não importa quão doloroso esteja o seu dia. Se você está fazendo algo que Deus ordenou que você fizesse, continue. Persevere. Persevere, porque o Deus do seu caminho é um Deus que não vai desperdiçar as lágrimas que estão caindo do seu rosto. É um Deus que não vai desperdiçar seus dias. Se você está fazendo algo que Deus lhe diz para fazer, continue. Se você não está, reorganize sua rota. Refaça a sua arca. E se aprume. O Deus que ordenou, o Deus que deu a instrução para construir, é o mesmo Deus que fez as águas baixarem. É o mesmo Deus que tirou aquela pomba, fez com que a pomba mandasse um sinal. É o mesmo Deus que pegou aquela arca com mais de 40 metros e colocou ela em cima de um monte a 5.000 metros de altura. É o mesmo Deus que ordenou para que as águas subissem, é o mesmo Deus que ordenou para que as águas caíssem. É o mesmo Deus que guia a sua vida, é o mesmo Deus que guia a minha vida. É o Deus que tem o poder para fazer todas as coisas. Então, se você está nessa arca, se você está fazendo aquilo que Deus pediu para que você fizesse, continue. Não olhe o processo de fato ele vai ser difícil, ele vai ser amargo, ele vai ser doloroso muitas vezes. Mas a vitória há de chegar. E talvez ela não seja aqui. Talvez ela não seja nesse mundo.
mas ela há de chegar. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que explicou os caminhos é o mesmo Deus que percorre os caminhos conosco. O Deus que deu as instruções para a arca é o Deus que estava na arca e é o Deus que tirou o Noé da arca. Amém, igreja? Amém. Não desistam. Perseverem. Amém. Continuem. Fique de pé. Vou fazer uma oração. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque reconhecemos que o Senhor de fato é soberano. O Senhor de fato cuida de todas as coisas. O Senhor de fato cuida das bromélias do campo, cuida das árvores, cuida de nós com a mesma perfeição. A nossa oração a Deus nessa manhã é que, por mais que nós muitas vezes não entendamos os seus caminhos, temos certeza e convicção que os seus caminhos são bons. Amém. Verdade. Pedimos a Deus que o Senhor aumente a nossa fé. Amém. Faça, ó Deus, com que reconheçamos, ó Deus, as oliveiras que têm sido enviadas para nós. Ó Deus, que nós possamos ver nas pequenas coisas, ó Deus, a Tua mão. E através, ó Deus, desses sinais, através disso, ó Deus, que isso possa fortalecer a nossa fé e possa nos dar alegria na caminhada, Deus. Ó Deus, não deixa, Deus, que nós desanimemos. Não deixa, Deus, que a gente venha abandonar, ó Deus, aquilo que o Senhor, ó Pai, ordenou para que nós fizéssemos, ó Pai. Que a Tua vontade em nossa vida possa se cumprir, Deus, na sua totalidade. Ó Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos olhar para o alto, ó Deus. Que nós possamos olhar para o Senhor. E no Senhor, ó Deus, nos regozijar. Amém. Nos alegrar, Deus. Amém. Nos satisfazer. Amém. Tira de nós toda inveja, toda tristeza, toda preguiça, Deus. Toda avareza, ó Pai. Tudo aquilo, ó Deus, que nos atrapalha a sermos cada dia mais parecidos com o Senhor, Deus. A nossa oração é, ó Pai, vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau. E guia-nos, ó Pai, pela vereda da justiça, Senhor. Ó Pai, que nós possamos morrer, ó Deus, dia a dia, para que o Senhor venha crescer em nós. E que através, ó Deus, da nossa fraqueza, que o Senhor possa se fortalecer, ó Deus. Que através da nossa incapacidade, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, ficar gigante, ó Pai. Diminui nosso ego, ó Deus. Ó Pai, que nós possamos também olhar para os outros, olhar para os nossos irmãos e sermos fortalecidos uns com os outros. Em nome de Jesus, ó Deus. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.